Olá, meus queridões, brutonas e brutões, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Pod Bruta, o podcast mais bruto de Londres. Eu sou a Liaga, apresentadora e cantora, e estarei hoje conduzindo aqui, né, como já é de costume, esse sabadão gostoso com um bate-papo bruto com vocês, aí trazendo pessoas muito, como que eu posso dizer, relevantes. Ela que faz parte do nosso time bruto como patrocinadora master, ela já é de casa, né? Já é a primeira convidada que vem pela segunda vez aqui. Né? Então, a gente quebrou como que fala, amor? Quebramos o protocolo e, claro, para trazer muita informação para vocês, eu vou falar mais a respeito disso já já. Enquanto isso, vão entrando na live, eu já quero agradecer a nossa audiência fiel, que sempre quando a gente entra ao vivo aqui, já tem uma galera em peso de diversos cantos do mundo assistindo a gente. Isso é muito importante, né, para que a gente tenha essa troca, essa experiência gostosa de trocar essas figurinhas, né? Eu acho muito importante vocês estarem aqui com a gente, senão a gente estaria falando com o vento, né? Então, muito obrigada. Já, se inscreva aqui no canal. Eu vou dar um tempinho aqui para vocês se inscreverem, vocês que ainda não são inscritos, vamos fortalecer esse canal aqui, tá, gente? Muito obrigada. Você que está aqui e ainda não conhece, né, o nosso trabalho, por favor, convido vocês, vai aqui, dá um subscribe aí e já acompanha a gente, já ativa o sininho para quando a gente estiver ao vivo, né, entrar com qualquer episódio aí, vocês serem notificados, tá bom? Então, sejam bem-vindos, eu sou a Liaga, como eu disse, e agora eu quero agradecer, né, os nossos patrocinadores. Vamos começar por ela mesma, ela que é a nossa convidada de hoje, a nossa querida patrocinadora master. Ela é muito chique, gente. Ela sai em todas as capas de revistas aqui. Claro, porque ela tem história, tem gabarito também para isso, para contar todo o trabalho que ela vem desenvolvendo, não só aqui no Reino Unido, mas em vários cantos pela Europa, Brasil também. E hoje nós falaremos sobre leis, sobre direito, né, sobre assessoria jurídica. Então, você que se interessa aí por esse assunto, fique aí com a gente, tá? Hoje vai ser bem informativo mesmo, nós seremos bem pontuais em vários assuntos que ela trará para nós hoje, para sanar as dúvidas aí, tá bom? Então fiquem ligadinhos, tá bom? E eu quero agradecer a ADVBR que vem abraçando o nosso projeto esse ano. Foi um presente, na verdade, tê-la conosco. A DVBR UK é uma advocacia internacional, né? Ela que é especializada em direito internacional, imigração e direito de família, né? Com uma vasta experiência aí como advogada também, né? Tanto no Brasil quanto no Reino Unido. Quando se trata de um nome brasileiro de destaque, né, no cenário jurídico global, nível global, tá, gente? O nome é ela, né? Doutora Gabi Cardoso, sempre é mencionada. Então, ela é muito conceituada aqui. Você que não conhece, já fica aqui na live, já siga aí as páginas dela, ela vai estar passando aqui também, com uma carreira marcada, né, por uma atuação versátil, o seu profissionalismo ultrapassou fronteiras e a consolidou como uma referência, e ela é uma referência para nós do outro lado do oceano, né? Então, fiquem ligadinhos, né, com essa trajetória que divide Brasil, Inglaterra, País de Gales. Ela inspira profissionais e clientes ao redor do mundo, demonstrando, né, que a paixão pela justiça é uma busca constante para ela da verdade, né? Onde a verdade são os pilares. É a verdade que é o pilar do seu sucesso e da sua carreira. Vamos falar com ela, então? Já posso chamá-la, amor? Sim. Já posso mudar a câmera para ela? Na verdade, quem faz isso é você, né? Então, com vocês, doutora Gabi Cardoso aqui. Muito obrigada mais uma vez com a gente. Estou muito honrada em estar aqui. Você sabe que eu adoro
pink. Eu sou sei. uma advogada pink. Maravilhosa, não toda é? diva. Adoro. Hoje eu vim de azul só para contrastar esse pink todo, sabe? Dá um Pra sair contraste. um contraste. Aham. Mas senão eu venho sempre trabalhar muitas vezes de pink, você sabe. Porque É você vem verdade. aqui. É uma Eu Barbie. adoro. Eu adoro. Olha, é com muito prazer que eu estou aqui. Muito obrigada pela audiência de vocês. Toda né, esse espaço que vocês dão, não é, para as pessoas contarem um pouco as suas histórias, não é, e trazerem informação, que é um pouco isso que a gente vem trazer aqui. Afinal de contas, a área jurídica é uma área que as pessoas têm, mesmo que não queiram, elas têm que saber alguma coisa, não é? É verdade. Porque Em algum momento vai precisar. Exatamente. Em algum momento você precisa de alguma coisa na área do direito. Então, nós estamos aqui mesmo para poder ajudar a comunidade luso-brasileira, não é? Não atendemos só luso-brasileiros, a gente atende também pessoas falantes da língua espanhola, a língua inglesa, não é? Mas o nosso forte realmente é a nossa comunidade lusófona, não é, que fala, então, português. E como nós estamos em outro país cuja língua, inclusivamente, é diferente do português, ainda tem mais expressão essa nossa ajuda para a comunidade. Porque muitas pessoas nem entendem no buracos que se enfiaram e precisam não só da tradução do juridiquês em inglês, não é? Quanto também dessa ajuda profissional que a gente dá aqui na DVBR UK, não é? E em todas as iniciativas que nós temos trabalhado aqui na nossa comunidade. Perfeito. E tem sido um presente, né, para nós brasileiros, falantes da língua portuguesa, ter um escritório, né, que atenda na nossa língua, em português. Faz total diferença. Muitas pessoas entram em contato comigo e dizem, não, eu ia fazer, ou me indicaram o inglês, mas eu quero alguém que fale a minha língua, não é? Então, eu não quero ter que lidar com o inglês, com os escritórios ingleses, e tudo bem, isso é uma escolha, não é? Então, estamos aqui justamente para poder atender esse público que prefere, então, ser atendido, então, em português. A gente se sente mais acolhido, né? Mais confortável, explicar, e, né? A mesma cultura. Facilita muito o processo. E nós temos muitas iniciativas voltadas para a nossa comunidade. Por exemplo, esses meses atrás eu lancei um portal de notícias da área jurídica. Veja, muitas pessoas não sabem o que vai no parlamento. O parlamento é onde fazem as leis aqui na Inglaterra. Então, as pessoas não estão... não tem atenção ao que está saindo e ao que está mudando. Então, a ideia de fazer um portal com notícias que são ligadas, não é aquela coisa chata de saber as leis, não é isso. É tudo que vai saindo sobre alguma lei que vai sendo mudada, precisa ser divulgada, precisa ser noticiada. E ela é noticiada, normalmente, nos veículos de comunicação deles, e a gente passa para o português, traz um pouco para a nossa comunidade, tudo em português, para que a pessoa entenda o que está mudando, o que mudou, o que elas vão ter que fazer agora, por que mudou, não é? Isso na área jurídica. Então, é esse portal que se chama leisnews.uk. É um portal que eu fiz com muito carinho, né? Muita atenção, onde eu sou a colunista, a responsável por ele, justamente para elucidar a nossa comunidade em todas as áreas do direito, porque não é só, por exemplo, um tema que a gente discute no portal, tudo que vai saindo acerca de todos os direitos aqui, nós temos lá, então, as nossas categorias de direito que são do consumidor, também tem imigração, que é uma das mais lidas, realmente, não é? Por causa de sermos imigrantes, não é? Então, mas temos a parte médica, temos também a parte de família, guardas, a parte de escolas, não é? Então, quando a pessoa quando eles vêm com alguma novidade que vai mudar algum regulamento, alguma lei aqui, a gente vai lá e informa, põe no nosso portal e espalha nas nossas redes sociais da leisnews.uk, para que a nossa comunidade saiba do que está a falar lá no parlamento.
não é? E é interessante, doutora, a gente pode ver muito claramente, né, que te acompanha, que o seu comprometimento, ele sai da porta para fora do escritório, e você se preocupa de levar essa informação para a comunidade. Isso é incrível, porque Sim. não é qualquer advogado que faz isso, né? Então a gente vê no seu trabalho esse diferencial de informar as pessoas, independente se são clientes ou não. Exatamente. Né? O seu comprometimento A ideia da ajuda é porque, assim, nós temos pessoas de todos os níveis de conhecimento e todos os níveis de financeiros, etc e tal. Então, as pessoas, a gente tem que lidar desde da pessoa que está lá embaixo para a pessoa que está lá alta. A gente atende todo mundo, não é? E a gente sabe que as camadas mais abaixo, elas não sabem nem o inglês, às vezes. E elas precisam dessa atenção. E eu sei que, às vezes, as pessoas dizem, mas eu não preciso disso. Mas, gente, impacta muito na nossa vida o que vai se passando e o que vai mudando de leis no país. E nós, hoje em dia, estamos morando aqui. Então, nós temos que saber o que está acontecendo. Concordo. Como eles trocam. Por exemplo, a imigração que todo mundo quer saber um pouco, sim, porque nós somos imigrantes. Ela muda toda hora, ela é muito dinâmica. Então, uma hora eles acham isso, em outra hora eles já trocam. Então, vem os regulamentos do home office e nós temos que estar avisando as pessoas que muitas vezes não estão com essa atenção naquilo. Então, um veículo de comunicação como esse, como um portal de notícias sobre leis inglesas, veja, você não vai ver nada lá sobre o Brasil ou qualquer coisa assim, você vai ver em português as leis inglesas, não é? O que está acontecendo aqui e o que está mudando e por que está mudando. Então, isso é informação, como eu já escrevo já faz anos, não é? Sou escritora e colunista, também de revistas e jornais. Eu decidi, então, abrir um portal da internet, não é? Um portal de notícias da internet focado na parte de leis para poder ajudar, então, a nossa comunidade que tanto precisa, né? Além disso, a gente tem outros projetos que também ajudam a nossa comunidade, que, por exemplo, é a CALB, não é? Que é o Centro de Apoio Luso-Brasileiro, e ali a gente ajuda muito as mulheres que têm vítimas de violência doméstica, não é? Porque é um problema que nós temos aqui que é silencioso às vezes. Então, muitas meninas vinham para o nosso escritório com esses problemas e elas não tinham dinheiro. E aqui nós somos advogados. E os advogados não podem fazer pro bono se não estiverem debaixo de uma charity, de uma ONG. Então, eu tive que montar a minha ONG para eu poder atendê-las gratuitamente. E o projeto foi crescendo, porque a gente percebeu que não era só a parte legal, a parte legal, a parte jurídica que elas precisavam. Elas precisavam de terapeutas, elas precisavam de apoio psicológico, elas precisavam de gente do RH que as pusesse de volta, coaches, que pusesse de volta ela na sua própria estrada para elas serem independentes. Então, nós começamos a agregar uma equipe multidisciplinar que ajuda essas pessoas que estão nessas dificuldades, não é? Então, isso é um compromisso. Nós somos mulheres e cada vez que uma sofre violência doméstica, todas sofrem. Então, se nós levantarmos essa bandeira, pelo menos fazermos a nossa parte, não é? Se cada um fizesse um pouquinho, mas a sua parte, o mundo seria melhor, não é? É verdade. Então, essa bandeira da violência doméstica é uma bandeira que eu carrego já há algum tempo e faço tudo no meu meio, que inclusivamente também sou terapeuta holística e aprendi muitas técnicas. Então, a minha visão legal, inclusive, também é olhar um pouco pelo... É mais aguçado, isso, né? Do lado olhar mais um pouco, humano. Isso, olhar um pouco pela pessoa, pelo mental health dela, né? Pela parte mental dela, aconselhar, etc e tal, para que ela possa até ficar um pouco mais empoderada, ela saber que ela pode fazer as coisas, que ela deve começar a caminhar e por onde ela caminhar, porque é tão difícil quando a gente passa por uma situação dessas, não é? E eu, particularmente, não passei por uma situação dessas. Não com o meu marido, que já estou há 32 anos com ele, mas a gente vê isso com os nossos clientes. Então, lida com isso diariamente. Então, é muito triste. Então, a gente
tem que fazer alguma coisa. A gente não pode ser inerte quando vem uma pessoa pedir ajuda. E Deus nunca manda uma pessoa para nós se a gente não consegue ajudar. Isso independentemente de que área que nós sejamos ou do que vamos fazer com elas. Então, eu acredito que se veio até nós, é porque a gente pode ajudar de alguma forma. Mesmo que seja pouquinho ou muito, não importa. Alguma coisa a gente vai conseguir mudar ali na vida dessa moça ou dessa mulher que está sofrendo. Sensacional, doutora. Nessa temporada, nós tivemos 2 casos, né, amor? De violência doméstica, né? Onde elas tiveram muita dificuldade para sair, né? Chegou ao ponto do traste ter que ser preso para elas se libertarem. Sim. Então, é uma luta, eu sei que não é fácil. Eu tive isso dentro da minha casa, né? Então, realmente temos que nos unir, levantar essa bandeira, denunciar. Né? Eu não sei como que é a estatística aqui no Reino Unido, né? Sobre feminicídio. Eu acompanho muitas notícias ainda do Brasil, porque eu gosto do jornalismo, né, de lá. E aí eu acabo consumindo mais. Então eu sei que lá é todo dia. É uma porcentagem assim, absurda. Né, de mulheres aqui também. Mas e nós não temos, veja, nós olhamos muito o nosso olhar muito para a nossa comunidade, mas veja que nós temos aqui comunidades representadas do mundo inteiro. Do mundo inteiro, é verdade. Então você imagina que nós temos até as pessoas que são muçulmanas, os indianos, os chineses, né, outras culturas que são completamente diferentes das latinas, como a nossa, e que também existe essa entidade patriarcal na casa. Não é? Então, é ele que manda, machismo, é ele que manda. Ainda impera, né? Exatamente. Então, e às vezes nós temos uma cross-culture, que é elas casando com pessoas que são uma cultura completamente diferente, que é uma cultura dessas. Quando a gente pega um casal que tem essa cultura tão diferente... E vejam que quando chega até nós, chega já com o pé na jaca, tá? Isso significa o quê? Que a coisa não tá... Já não tá boa. Já não tá boa pra gente tentar resolver, né? Então, mas às vezes eu fico imaginando, poxa, essas culturas são tão diferentes das nossas, não é? E tão patriarcais, tão machistas. E as nossas mulheres, meninas ainda... se aventuram para uma sociedade que às vezes é monogâmica, né? Então, que tem mais de uma, mulheres. E existe brasileiras que estão casadas com esse tipo de... Que situação. Né? Depois, é lógico, imagina que uma pessoa cresceu com toda essa cultura nossa. E depois ir para uma cultura... De repente, mudar totalmente. Às vezes... traz aquele problema. Os bloqueios, Mas pronto, o que vem para nós, a gente sabe que o casamento não é tão ruim assim, porque imagina se viessem todos, não é? Então, os advogados estavam lotados, não é? E não estamos, graças a Deus, assim, nós temos muitos, né? Mas a gente sabe que muitos casamentos se desfazem da melhor forma possível. A gente sabe ainda que a maioria ainda consegue conversar, consegue... arrumar o acordo entre eles, arrumar as crianças. A maioria é assim. Mas você sabe que a pequena minoria acaba afetando muito a gente, porque a gente está ali ajudando essas mulheres que estão com esses problemas no casamento e que tem que se separar, não é? Porque chegaram a um ponto de dizer não é? E tá tudo bem, porque isso tudo é escolhas das pessoas, não é? Mas a gente sabe que a maioria, graças a Deus... não precisa de advogado no sentido de conseguir mediar uma situação, não é? Mas mesmo assim, ainda é um alto número de pessoas que precisam dessa ajuda. Então, a gente está aí para justamente poder dar essa mão para as mulheres. Então, eu faço muitas palestras, não é? Então, as palestras que a gente faz neste sentido da violência doméstica é plantar aquela sementinha, mostrar para a pessoa que às vezes ela nem sabe que está numa relação abusiva, ela começa a pensar, ouve o que nós estamos falando, que isto pode dar aquilo, não é? Pode chegar aquilo. Ela já despertando, isso, né? E tipo, daí ela diz, peraí, isso está acontecendo comigo e eu não sabia. Então, porque às vezes a pessoa não está sendo abusada, mas não sabe, não tem essa percepção. Exatamente. Então,
pronto, é o nosso papel, até como mulheres, não é? Ajudar as outras mulheres, não é? Doutor, existe uma cultura específica quando te procuram, quando ainda sobre esse assunto de casamento, né, de relações, existe uma cultura que se sobressai, assim, na questão problema, ou é bem mix cultural mesmo? Não, é mix cultural. Mas, por exemplo, nós temos muitos portugueses casados com brasileiras. Você sabe que eu sou portuguesa, ok? Com certeza. Então, a minha primeira nacionalidade foi a portuguesa, mesmo porque realmente eu sou portuguesa. Mas eu cresci na cultura brasileira, não é? Então, a minha ali, adolescência e juventude e adulta foi na cultura brasileira. E você sabe que a cultura portuguesa, ela é mais fechada, é mais patriarcal, é machista, não é? Então, ela ainda tem esse lastro diferente do Brasil, porque a gente vê muita diferença. Diferente do Brasil, eles são ainda um pouco mais machistas. Então, as mulheres que são brasileiras, que acabam se casando com portugueses, a gente percebe que os portugueses, não é de modo geral, não é? A gente não vai generalizar, Claro. mas Escutou o auditório? Ela é casada com um português. mas os mais novos, eles já vêm com uma outra cabeça. Os mais velhos, eles têm a cabeça ainda dos pais, não é? Então, existe ainda, né? Aquela coisa mas eles estão tradicional. Isso. Mas você sabia que Portugal está cheio de brasileiros hoje em dia. Então, isso também está mudando em Portugal. Mas, para te responder a pergunta, geralmente, quando elas estão casadas mais com portugueses, elas vêm com essas demandas. Olha só, não é? Mais do que os demanda maior. brasileiros. Curioso. Me trouxe uma informação que eu não fazia ideia. Interessante. Mas pronto, é mesmo porque você sabe que os portugueses, apesar de absorverem muito o brasileirismo, né? Então, a cultura brasileira, através de novelas, de programas, e isso Música. desde que eu era muito pequenininha, então, que tinha muito consumismo na televisão das novelas brasileiras, não é? Do jeito mais aberto, porque concorda que o Brasil, né? As pessoas são menos frias, são mais calorosas, e até mesmo que os portugueses. Então, eles consumiam muito já, há muitos anos atrás, eles consomem muito as coisas brasileiras, mas foi mais devagar para eles verem essa liberdade feminina, não é? Do que lá propriamente no Brasil, que foi muito mais rápido, não é? Essa parte que as mulheres já foram dizendo, não, a gente faz o que quer e bem entende, não é? Foi mais à frente, né? Isso, lá teve mais para frentex do que eles. Mas pronto, a gente está aqui mesmo para poder ajudá-las, né? E é uma área que a Calbi atua, não é? Perfeito, doutora. Olha, estão surgindo algumas questões aqui, algumas dúvidas. A gente pode ficar mais específica aqui no assunto em relação à mudança que houve recentemente para os italianos. O que o home office mudou, o que aconteceu ouviu? ali com os algum italianos? zoom aconteceu aí. Não, o que acontece é que eles acham que a pessoa não é europeu desde a nascença, não é? Então, para eles, essa lei, ela é italiana, não é uma lei aqui. Então, a hora que você pede, não é? Você adquire, não é? Então, é um ato de pedir. Porque senão você nasceria já com a tua certidão. Só que existe na Itália um documento que diz e que atesta, não é? Que a pessoa já nasce, por ser descendente, já nasce italiana. Então, houve uma discussão muito grande no home office sobre isso, porque eles não estavam aceitando e daí, de repente, começou a subir para os tribunais decidirem e levavam, então, esse documento a mais, comprovando que na Itália, eles, mesmo tendo pedido mais tarde a nacionalidade italiana, eles ainda tinham esse documento italiano que dizia que eles, mesmo não tendo pedido antes, eles ainda seriam considerados italianos à nascença. Então,
é obviamente que os tribunais começaram a mudar esse entendimento, não é? Mas o home office, ele trava ali, porque hoje em dia está tão difícil, as coisas estão tão difíceis no home office, você não imagina como está difícil se regularizar aqui. E então eles estão pegando qualquer brecha. Lembra que quando teve o Brexit, o pessoal inundou de aplicações. Foi. E eles foram aprovando tudo. E então agora, como está chegando os 5 anos para a pessoa ficar então com a sua residência definitiva, eles começaram a verificar direitinho todos os casos, não é? Então, como eles estão com um pouquinho mais de tempo do que tinham antes... Tá mais calmo. Isso, aí eles estão revendo a outra aplicação. Quando você pede para a definitiva, eles vão ver se existiu qualquer coisinha. Então, o que estava acontecendo? Eles estavam vendo que a pessoa não tinha sido ainda italiano, então estavam revogando nesses casos dos italianos. Caramba. Então, o que teve que ser feito? Os advogados já estavam subindo, então, para que conseguisse manter o direito da pessoa ter ficado aqui, então, os 5 anos e apresentando, então, esse tipo de documento. Foi isso que mudou. Uau, então tá respondido aí. Que coisa, né? Como que é o andar da carruagem, né? Nossa. Uma coisa puxa a outra. Eles estão com muitos problemas por causa das pessoas que entram por barcos. Veja, não é o nosso público-alvo, porque nossa comunidade não entra por barco. O problema deles, eles estão mirando nesse pessoal dos exilados, não é? As island seekers, o pessoal que procura asilo, que vem mesmo e atravessa o Canal da Mancha. Mas, ao mesmo tempo, a nossa comunidade, ela não passa por ali, mas ela entra e acaba ficando e depois pedindo o asilo. Então, ela acaba se entrando dentro do bolo do asilo de qualquer forma, não é? E isso acaba que eles têm tentado a diminuir e a negar praticamente todos os asilos. Aliás, falando em asilo, o asilo para o Brasil, ele não é dado. Isso daí é um respiro. Isso por quê? Porque o Brasil é um país tropical, abençoado por Deus e bonito por natureza. Mais de 100 vezes maior do que este paizinho aqui. Então, ele disse, se você tem problema no IAPOC, você vai pro Chuí. E você muda a identidade, você entra no programa de testemunhos, porque o asilo é para quem está sendo perseguido, não é? Então, ele é específico para isso. Então, ele diz, não, mas lá a polícia, ela sabe, ela funciona muito bem, ela pode colocar vocês, se vocês quiserem, até a gente ajuda a trocar a tua identidade, né? Veja as respostas que eles dão para as pessoas, para negar os asilos. Então, a gente até pode te ajudar a pedir para trocar de estado e para trocar de identidade para você não ser mais perseguido. Mas você não precisa estar aqui, veja. Então, como o nosso Brasilzão é grande e o nosso Brasilzão é democrático, ou seja, não estamos em nenhuma guerra, não é uma situação de calamidade pública, alguma coisa assim, eles já dizem, não, pode voltar para o teu país, não é? Então, por isso que eu digo sempre que o asilo não é solução. O asilo é só um respiro. Quando a pessoa entra, é só um respiro, porque ele depois vai ser negado. É que o povo abusa mesmo, né? Isso. Então, pronto. O que a gente faz é tentar verificar as rotas que a pessoa possa ser encaixada, não é? Dependendo de cada situação. E cada caso é um caso. Não adianta você pensar, mas o fulaninho, ele fez de um jeito e deu certo. Se não, mas tem que olhar o teu caso, ver se você se encaixa no mesmo caso, para você conseguir, então, um visto para morar aqui, não é? O Reino Unido, ele dá esse leque, né? Aqui São eu acho muito interessante, porque tem vários casos, como a senhora disse, que o que o coleguinha fez nem sempre se aplica a mim. Né? Então tem que ser realmente visto, né, pesquisado para ver as possibilidades. Só que a gente tem vivido tempos difíceis aqui. Então imagina que está muito polarizado esse negócio da imigração. Tanto é que no final de semana passada houve uma grande manifestação, não é? E essa manifestação estava cheia de ingleses nas ruas pedindo
indo contra os imigrantes. E eu, por acaso, estava com uma amiga no meio dessa multidão toda, porque ela veio visitar, então a gente estava fazendo... Eu te vi na BBC, doutora. Cadê? E então, o que acontece? Eu estava ali no meio ali da muvuca, vamos dizer assim, deles passarem, e ao passar ali pela Trafalgar Square, eu ouvi um pouco o argumento de uma pessoa que estava no microfone, dizendo que a culpa toda era dos imigrantes. E eu achei aquilo um absurdo. Como é que dizem que toda a culpa é do imigrante? Ela dizia assim, não, se você está com filas de espera para o NHS, que é o sistema de saúde da gente aqui, né, está esperando fila para alguma coisa, a culpa é dos imigrantes. E eu disse, como é que uma pessoa dá um microfone para uma pessoa... Não faz sentido. Para essa pessoa dizer uma coisa dessas. Lógico que não é por causa dos imigrantes, e sim porque existe uma situação de socateamento, inclusivamente, da nossa... Eu sei porque eu tô aqui há 20 anos atrás, eu tive meu próprio filho aqui, entendeu? Então, eu usei, inclusivamente, o Sistema Único de Saúde aqui, e foi o parto melhor que eu tive. Eu tive 3, um no Brasil, um em Portugal e um aqui. E ele foi o melhor parto, isso há 21 anos atrás. Mas eu sei que já não está assim, entendeu? Então, não é culpa dos imigrantes. Então, isso é com muito cuidado que a gente aplica isso a eles, a nós, porque nós somos imigrantes, né? Então, se vier uma pessoa, se vier esse novo partido que está querendo, eles estão querendo rasgar a Convenção dos Direitos Humanos. É um absurdo isso. Não é? Para justamente eles não terem que lidar com os estrangeiros, né? Os imigrantes. Que coisa, né? Não, eu vi realmente, nossa, foram muitas pessoas. Foram muitas pessoas. Caramba, muitas mesmo. Então foi contra... Ingleses, tinha tudo no meio da rua, a gente só via, olha que não víamos outra raça. Eram mesmo ingleses, Meu e eu fiquei assustada com isso. Não Chocante. Uau. As coisas realmente mudaram muito aqui na Inglaterra, né, doutora? Sim. Eu cheguei há 10 anos atrás, eu pude também sentir, né, um pouco de lá para cá. Imagina a senhora que está aqui há 20, né? Então, a segurança mudou. Isso. A gente não tem como falar o contrário, Sim. né? Muitos roubos de celulares, sempre a mulher é a vítima, Sim. né? Eles focam na mulher sozinha na rua, vulnerável, Sim. né? Então, hoje eu não me sinto tão segura como eu me sentia há 10 anos atrás, por exemplo. Sim. Né? Então, realmente mudou. E isso se deve a quê, essa mudança? Isso se deve, pronto, a gente não pode dizer que os imigrantes como eles estavam dizendo. Seria leviano, né? Até falar um exatamente. negócio assim. Então... É lógico que a gente sabe que existem pessoas más que fazem isso, não é? Lógico, mas também tem ingleses que fazem isso. Sim. Entendeu? Existem ingleses que também Com certeza. cometem os crimes, não é? Então, não se pode dizer que o problema é porque está cheio de gente aqui e que a culpa é do fulaninho ou do ciclaninho, não importa, não é? Então, mas realmente o fato de estar... pronto, talvez... me disseram uma vez que eles, os partidos, o partido que estava no poder foi tirando verba da polícia. Uhum. Então, imagina que você, com um país aumentando de pessoas e, ao mesmo tempo, os serviços públicos diminuindo os seus próprios... o dinheiro desse serviço público, obviamente que menos policiais na rua, menos dá uma insegurança maior, eu acho. Então, faz sentido, eu acho que isso também é a mesma coisa que aconteceu com a saúde também, não é? Que eles retiraram também muito... E veja, os impostos aqui são altos e continuam altos, e é para reverter na população. Antigamente, ele revertia muito bem a população, ou seja, a gente pagava impostos altos e nós tínhamos uns bons serviços. Como eu disse para vocês, o melhor parto da minha vida foi feito aqui, não é? Mas isso antigamente, mas parece que houve ali um tempo ali, segundo dizem, que as verbas foram caindo para esses serviços e então, obviamente, que não evoluíram conforme, inclusivamente, a população foi ou aumentando ou
pronto, foi se desgastando máquinas, maquinários, etc. Então, não foi repondo. E então isso... Não fizeram a manutenção, né? Isso. Vários Então, aspectos. Isso. Então, eu acho que também isso foi um fator de que nos deixa, então, um pouquinho mais inseguros, não é? Mas, enfim, isso é uma coisa, assim, muito... né, de altamente debatido, né? Então, isso depende muito. Mas... Doutora, mudou aqui também para ser britânico, a cidadania, para pegar o passaporte? Ainda não, mas está para mudar. E por isso que eu estou fazendo a minha. Eu já vou ser britânica também, que eu já terminei todas, já fiz a biometria essa semana. Então, logo serei britânica. Mas por causa disso mesmo, eles querem alterar para até 20 anos para você conseguir morar aqui 20 anos para você conseguir ter uma cidadania. É muito tempo. É muito tempo. É lógico que vai existir, se você fizer alguma coisa, pronto, você tem escalonamentos menores. Então, o que eles querem fazer? Eles querem passar o tempo do limitado de antes de ser settlement ou indefinite leave to remain, 10 anos. Então, se você pegasse a regra agora, ela está há 5 anos ainda, 5 anos, mais 1 ano para o indefinite leave to remain, ou seja, 1 ano de residência definitiva. Sim. Mas eles vão mudar para o limitado, que é o pré, ou né, os vistos, vão ficar 10 anos, e eles querem passar para mais 5 ainda, ou seja, vai deixar para 15 anos os novos casos. Nossa. E depois... Você sabe que existe ali os vistos pelos direitos humanos. São aqueles vistos que a gente costuma dizer que não são redondos, não são certinhos, precisa de alguma coisa. Ou a pessoa não ganha aquele teto, ou a pessoa tem criança, ou a pessoa tem vulneráveis. Pronto, que a gente chama por direitos humanos quando a gente defende o visto. Sim. Pronto. Então, esses vistos já são 10 anos. Não é? Então, esses que já são 10 anos vão passar para 15. Então, ou seja, se ele passa para 15, mais os 5 que eles querem passar, vai para 20. Nossa, entendeu? é muito então, tempo. para você tirar uma cidadania, ainda não passou, mas eles estão em projeto, em processo de mudança, sim. Então, se você está ouvindo aí e quer fazer, faça já, porque, olha, veja que até a advogada foi correndo fazer. Que eu já fui correndo fazer a minha. A minha e a dos meus, porque tá todo mundo fazendo lá em casa. Todo mundo já passou nos testes. São 2 testes para fazer. É um teste de inglês e um teste de vida em UK. Então, e depois fazer a aplicação. Então, faça a aplicação porque o negócio vai piorar. A senhora sabe que o meu ex-marido, ele sempre me falou, olha, tira logo o seu. Eu já tinha minha residência permanente. Aí ele falou, não se contente com isso, porque aqui ele falava exatamente isso. Que Deus o tenha, né? As leis aqui vão mudar, muda demais, tira o seu lá e garanta essa cidadania. Há 5 anos atrás, ele falava. E você veja. Ele trabalhava com gestão de riscos, então ele previa os riscos, né? Já era a função dele. E na vida ele era assim. Então ele já estava me orientando ali, olha, cuidado. E você tirou, exatamente. Tirei. Fez bem, porque... Vai fazer quase 5 anos já. Pois é. Então, Tem que se precaver, né, doutora? Tem. E é a sua função também, Sim, né? a gente faz. Resolver problema dos outros. Como que é pra doutora? Claro, tem amor, né, no que faz, Sim. Mas é um desafio diário também, né? Já deixou de resolver seus problemas, muitas vezes, para resolver de cliente, né? Vários. Porque, assim, às vezes a gente tem que fazer uma defesa de uma hora para outra, principalmente quando eu fazer um habeas corpus, não é? Tirar a pessoa de lá, fazer um bail ou qualquer coisa assim. Então, a gente tem que sacrificar nosso final de semana ou, às vezes, à noite para fazer correndo, para conseguir ajudar, entendeu? Então, assim, eu cheguei num ponto em que eu faço o que eu gosto, tudo bem, não é? Então, a minha escolha em ser advogada é muito firme porque eu gosto do que eu faço. Já faço isso há muitos anos e trabalho com muito esmero nisso, muito carinho. Mas nota-se, é notório. Eu gosto muito disso. Quando eu fui... direito não foi minha primeira escolha. Minha primeira escolha sempre foi administração. Depois eu tirei contabilidade, depois o direito. Mas o direito eu vi que ali a gente podia ajudar as pessoas. Eu já tinha visto até antes
em outros... Porque eu também estive terapeuta e eu também me ajudei na terapia, então por isso eu também fui procurar e fui estudar na área da terapia, porque eu vi que ali podíamos ajudar várias pessoas com isso, mas o direito para mim é um pouco isso, a gente aprende o caminho das pedras, entendeu? Então a gente consegue dar a mão para uma pessoa e dizer, não, vamos por aqui, por esse caminho, porque esse caminho é melhor, entendeu? Então a gente tem, por ser uma escolha, quando chega um ponto que você diz, não, é a tua profissão, a profissão que você está, que você quer estar, então não tem tempo ruim. Tem tempo ruim, sim, mais pro meu marido, que tá ali do lado, que acompanha e que ele entende. Tadinho, um abraço pro Juliano. Ele entende a minha profissão. E ele, às vezes, ele se farta um pouquinho, tadinho, mas ele me acompanha muito. Ainda bem que tem que ser companheiro, não tem o que fazer, né? Porque a gente, ossos do ofício, né? Exatamente. Ele entende, ele é engenheiro, não é? Então, daquelas coisas que ele vai ele trabalha na Jaguar, vai pra Jaguar, volta da Jaguar, pronto, já fechou a porta e segue a vida no final. Bateu o cartão, tchau. Mas é completamente diferente. Não tenho um celular, eu tenho vários deles, né, ligados. Então a pessoa... Eu sei, eu tava tentando falar com um, mas não deu certo. Era outro número. Exatamente. Então, ele que tem uma certa paciência comigo, porque realmente a minha profissão é uma profissão... Eu equivalo como se fosse de médico, entendeu? Então, se você tem ali um paciente que tá precisando de você naquela altura e você tá aberto para isso e tá ali fazendo o teu trabalho, então o meu telefone fica aberto. Então, lógico, gente, para emergências, tá bom? Por favor. Por favor. Para emergências, mas a gente tem que ajudar. Fornece a paz mental, né? Para as pessoas. Isso. Então, a gente cuida, a gente olha, a gente analisa tecnicamente falando sobre o caso delas e a gente dá algumas rotas que ela possa seguir. A gente faz a análise, exatamente o parecer técnico do que elas estão passando e diz, olha, você pode escolher ir por aqui e vai te acontecer isto, ou você pode escolher por aqui e vai te acontecer aquilo. E eu deixo muito o meu cliente escolher, não é? Eu passo as opções para ele, eu não escolho. E eu tento não influenciar, porque vai ser a escolha dele, ele depois... eu vou dizer isso para ele mesmo, foi você que escolheu, entendeu? Mas, doutora, aí já mexe num outro ponto também, que a doutora é qualificada para isso, para estudar as saídas, os caminhos que a pessoa tem. Exatamente. Né? Então, a gente vê de longe, né? Quem não conhece, eu convido, né, a conhecer. A gente fala de boca cheia mesmo, porque a gente conhece, a gente está aqui perto, a gente convive, vê o tanto que a senhora se dedica, né, aos seus casos e sempre ganhando, né, diga-se de passagem, os processos. Não, você não pode dizer isso. Sempre ganhando. Isso quase, não, a maioria, tá? Sim, porque assim, a gente, se a pessoa não tem um jeito, eu digo para ela assim, olha, você tá errada, não é? Vamos fazer dessa forma, ou vamos consertar isso, porque nem sempre a pessoa está certa. Então, às vezes a pessoa entra em contato comigo, ela quer ouvir de mim que ela está certa. E eu digo para a pessoa assim, eu não sou paga na consulta para te dizer o que você quer ouvir. Eu sou paga para te dizer o que é. E muitas pessoas, às vezes, não entendem isso, a diferença. E a gente, às vezes, pega pessoas que dizem, não, eu não concordo com o que você diz e não sei o que. Tudo bem, não tem problema. Isso é advogar, né? Exatamente. É advogar. Não tem problema. Pode ir pegar uma segunda, terceira, quarta, quinta opção ou quinta resposta. Para mim, não tem qualquer problema. Mas, quando a gente vê a pessoa num determinado uma determinada situação, a gente vai tentar, já na própria consulta, orientá-la para que ela, pelo menos, sinta mais... graças a Deus, as pessoas saem das minhas consultas mais tranquilas. Porque mesmo que ela não seja certa, porque às vezes isso acontece, não é? A gente diz, bom, vamos consertar. Vamos fazer dessa forma para consertar. Ou você prefere continuar nesse caminho? Veja, porque, olha, né? Joga para ela escolher. Lógico, exatamente. Até porque eu não quero ser responsável pela escolha das pessoas. Eu digo, o certo é este, o errado é este. Eu não vou escolher.
Você me diz o que você quer fazer. É. Porque a pessoa, eu nunca vi a pessoa querendo escolher pro mal, é verdade. Nossa vida é feita de escolha, a gente escolhe todos os dias. A gente escolhe o nosso café da manhã, a gente escolhe uma rota que a gente tem que seguir, a gente escolhe algo para aprender, não é? Então, eu explico a eles o que eles têm que saber, não é? E eles fazem a escolha e eu ajudo eles a seguir ali. É lógico que se eu não puder ajudá-lo ali, porque diz, olha, eu por esse caminho não posso fazer, porque não dá certo, não, né? Você pode seguir, ele vai seguir o caminho que ele quer seguir, mas sem migo, como diz meu marido, né? Sem migo. Não é? E é uma escolha dele, porque eu não posso, a gente como advogado, nós temos ética. E nós não podemos fazer qualquer coisa, não é? E eu deixo eles escolherem, mas deixo claro que, assim, por aqui eu não posso ir. Eu, né, não posso fazer, mas por aqui eu consigo te ajudar a consertar. Se você quiser, eu vou te ajudar a consertar, não é? Isso se a gente estiver falando de algo que a pessoa realmente tenha o direito, a gente aí cata na mãozinha dele e diz, não, vamos fazer sim, porque isso aqui a gente consegue fazer dessa forma, você está certo, vamos tentar provar que você está certo, não é? Então, é isso que a gente pega na mão e vai com o cliente. Mas isso é muito do nosso estudo, do nosso trabalho, né? Eu já atendo há muito tempo, eu sou advogada há muitos anos. E sou advogada há muitos anos aqui também, não é? Então, isso vale porque a gente vê de tudo aqui. Então, como o nosso escritório, ele tem vários tipos de direito, eu acabo absorvendo vários tipos de demandas. Nossa, e a gente ajuda vários, não é só a família ou a migração, a gente tem a parte empresarial, que eu gosto muito, né? Porque sempre, como eu disse para vocês, a minha primeira escolha era empresarial, né? Era administração. Então, eu atuo bastante também na área empresarial. Então, a gente vê várias coisas. A parte trabalhista aqui, ele ainda é muito pequena, ainda estou passando uma bio para ajudar um pouco mais os trabalhadores. Eu costumava dizer para as pessoas que aqui você trabalha, ganha, não trabalha, não ganha. Né? Então é assim, é simples. Eles têm mais um formalismo no despedimento, no como despedir. E também se acontece tipo algum acidente de trabalho ou qualquer coisa assim, que você precisa de uma demanda judicial. Se não, você não tem muito direito, né? É diferente, a pessoa vem com aquela cabeça do brasileiro que tem que pagar FGTS, tem que pagar, tem que indenizar, tem que não sei o que. Não tem. Entendeu? Aqui não tem. Não tem, exatamente. É diferente. Né? E outra área que eu também não trabalho é a criminal, mas a gente tem aqui um criminal solicitors bem ao lado da nossa porta, da qual eles são ingleses, mas a gente sempre ajuda, ajuda a nossa comunidade com eles. Não é? Então, apesar de eu não fazer, eu acompanho essa área também com eles, não é? Porque eu não gosto muito dessa área, não é? Essa parte. E o criminal, veja, às vezes as pessoas confundem muito. A pessoa acha que é criminal, mas os solicitors só podem ajudar quem é criminoso mesmo. Porque quem é a vítima é a promotoria que processa. Então, ela está sempre coberta, se for a vítima. Estamos falando de crimes, tá? Então, só se pode contratar... Já mudou a conversa aqui, gente. Só se pode contratar um advogado criminalista se realmente você for o criminoso. Aí você consegue. Agora, se você disser pra mim assim, não, mas eu queria só saber como é que é ou qualquer coisa assim, sim, a gente faz as consultas, porque a gente faz consultas de várias áreas, a gente faz as consultas e orienta. Mesmo as pessoas que fizeram algo errado, não é? Quanto mais as certas a gente orienta para que eles sempre vão ter o advogado público porque eles vão ser as vítimas, não é, do crime, não é? Então, às vezes chega demandas de alguém que apanhou, né, ou qualquer coisa assim, que foi a vítima, então vai para a delegacia e não sei o quê. Então, ela é a vítima, né? Então, se ela é a vítima, o advogado será um advogado do Estado, não é? E só se pode contratar o particular se for realmente a quem bateu. Vamos dizer assim. A quem bateu. Doutora, ainda falando, né, de advogar, de ética. No caso, quem pode advogar é só um advogado. Não existe uma hierarquia. Até uma pergunta para informar as pessoas, né? Vamos lá. Como que funciona? O advogado,
O advogado mesmo, veja, ele orienta e faz toda a parte de... ele é que pode dar as consultas. Existe também, por exemplo, os paralegais. Os paralegais, eles não podem dar consulta de jeito nenhum. Eles são como se fossem um assistente. A função deles é assessorar o advogado. Exatamente. Okay. Ele assessora o advogado, ele faz as cartinhas, ele monta ali, faz as pesquisas, monta o processo. Ele faz... É como se fosse um estagiário no Brasil, não é? Okay. O paralegal é como se fosse um estagiário no Brasil. Então, é o estagiário do advogado. Então, ele jamais pode orientar você, de jeito nenhum, em casos que são para advogado, não é? Então, existem muitas pessoas que não são advogadas e que estão orientando, e elas não podem dar consultoria, a não ser que elas sejam... Existem aqui uns níveis de que as pessoas façam uma certificação, não é? E elas só podem fazer daquela área. Vou te dar um exemplo. A própria imigração existe existe um órgão que as pessoas podem fazer uma prova, mas elas só podem daí fazer... São consultores. E eles só podem fazer alguns processos. Veja, aqueles que são redondinhos. Lembra que quando eu falo redondinhos ou defendidos? Sim, sim. Os defendidos, mas nem podem chegar perto. Aqueles complicados, não. É aquele que está tudo certinho ali e vão fazer aplicação. Aí... É mais limitado, muito né? Muito limitado, entendeu? Então, por quê? Porque ele não foi uma pessoa que veio do direito. Ele não fez o direito. Ele fez só um cursinho ali e está só fazendo ali a consultoria só para aquilo. Então, por isso que ele não pode fazer algo mais complexo ou mais complicado, entendeu? E os paralegais são assistentes de advogado, gente. Exatamente, assistente do advogado. Mas tem formação, ou não? Pronto, geralmente são as pessoas que estão fazendo a formação, não é? Então, é tipo estágio mesmo, estão fazendo a sua informação, estão ali fazendo, ainda não passaram nos testes. Tá. Entendeu? Quando a pessoa passa nos testes, é que vira advogado, entendeu? Então, quando a pessoa não passa em teste nenhum, ela não é advogada. No caso, então, lá no Brasil, a OAB, né? Isso. Aqui é o SRA ou o BAR. Né? Porque Portugal é outro já, né? É o A. OA. Isso. É o A. Então, aqui eles dividem, né? Então, divide aquele que vai para... Apesar que a parte dos solicitors também já estão a falar com o juiz. Então, eles chegaram aqui num... Sabe que os ingleses são sempre diferentes, né? Do mundo. Então, eles aqui colocaram 2 categorias de advogado. Então, colocaram, assim, a pessoa que fala direto com o juiz. Deixaram mais burocrático ainda o negócio. E aquele que faz o processo e leva para esse que tem que falar com o juiz, não é? Então, pronto. Geralmente, a maioria dos casos não precisa levar... Porque os tribunais são bem protegidos. Então, não é tudo que vai para tribunal. Então, tem várias coisas que podem ser feitas administrativamente. Nossa, então, quanta coisa, não, doutora? Então, é mais complicado. A pessoa tem que ter a licença. A pessoa tem que ter um seguro. A pessoa tem que ter um seguro para ela advogar e para ela dar qualquer aconselhamento. Se a pessoa não tiver um seguro, se a pessoa não tiver uma licença, a pessoa não tem licença. Vocês perguntam à pessoa se ela tem uma licença antes de vocês se consultarem. A pessoa que vai falar contigo tem a licença? Não é a pessoa que te trouxe até o escritório. É a pessoa que vai te aconselhar. Tem uma licença? Tem um número? É consultável lá no SRA? Se não, só não quer saber da tua vida. Exatamente. Só quer saber do seu problema. Não, ela não pode nem aconselhar. Olha entendeu? Só, né? Porque se ela não tiver... mas aqueles que estão debaixo do escritório, podem fazer? Depende. Se ela tiver licença para isso. Por quê? Por mais que esteja por baixo de um escritório lembra do assistente? Né? Ele continuando a ser assistente, ele não pode analisar um caso e dar um parecer. Quem pode dar parecer é o advogado que está acima dele, entendeu? Uau. Então, e não o assistente. O assistente jamais dá a sua opinião. Não pode. Até porque ele não estudou para isso, não é? Então, se você vai estudar, para você dar um parecer, você tem que ter estudado.
Você tem que ter passado numa prova. É complexo, não é? Então, e você tem que ter a licença disso. Senão, você não pode ficar dando aconselhamento jurídico. Por exemplo, é muito diferente, por exemplo, nós não podemos dar aconselhamentos financeiros. Nós somos jurídicos, não é? Então, quem tem licença para fazer isso, não somos nós, não é? Nós não falamos de contabilidade, nós falamos da área jurídica. Eu jamais poderia dar um aconselhamento financeiro dentro do meu escritório. Isso é terrível, não é? E não é casa da mãe Joana, Exatamente. Não, gente. Então, vocês vêm Não falar bagunça, com a gente para falar a parte jurídica. Então, é para vocês verem que precisa de licença para falar, né? Se a pessoa não tem licença, então a pessoa não pode falar, né? Perfeito. E a gente tem a nossa licença, podem ir ver no SRA. Vocês têm lá o meu número. Eu sou lá prova. Isso, tem lá no nosso rodapé, tem lá os nossos números, é só consultar. Temos a licença da TVBRK, temos a licença minha pessoal, então vocês podem ficar tranquilos. Perfeito, doutora. Põe palmas aí, que essa explicação mereceu. Maravilhosa, sempre trazendo aqui para nós informações relevantes, né? Com o pé no chão e fala o que tem que ser dito. E é isso, gente. Para que você não pague depois, né? Por um mais. Pelo erro dos outros, exatamente. Existem casos isolados, doutora, que até a gente... eu estava pincelando, né, contigo lá no escritório alguns dias atrás para trazer mesmo isso à tona aqui, porque existem, claro, diversas situações isoladas que talvez não foi percebido antes, e aí surgiu esse caso, e acho que até a doutora falou que queria comentar aqui de um caso que surgiu e que era bom informar, acho que é em relação à criança, de viajar. Sim, né? Porque muitos pais não têm conhecimento. Exatamente. Primeiramente, deixa eu introduzir isso dizendo que a gente tem o cartório do Brasil UK aqui, então que ajuda justamente pronto, qualquer viagem que você precisa fazer com a criança, né? Autorização de viagem, autorização desculpa, fazer, era sobre isso mesmo. Fazer a viagem das crianças, o passaporte das crianças no Brasil. Então, a gente faz escrituras, a gente faz as procurações, tudo no Brasil, ou seja, não precisa de apostilar, não precisa traduzir, não é? A gente faz os ECPFs, as assinaturas, notariado, um monte de coisa. Mas, esse caso que você quer dizer, é um caso que surgiu que as pessoas estão ainda no limitado, tem o pre-settled. O pai e a mãe têm pre-settled. Acontece que o bebê nasce. O bebê nasce também com pre, porque os pais, ele pega o dos pais. Ok. Só que quando uma criança nasce aqui, ela tem que ser registrada no home office em até 3 meses. Não é que tem que ser registrada no home office, ela tem que fazer a aplicação da criança. Porque concorda que a criança nasce aqui, eu tenho já o registro da criança, mas o home office não sabe da criança. A criança não tem um status imigratório. E a criança não é inglesa, porque veja, neste caso, a criança não é automaticamente inglesa, porque os 2 pais são pré, não é? Então, isso precisa estar muito claro na nossa comunidade, porque houve um caso de que eles foram viajar agora no verão para fazer um passeio, os 2 tinham os seus status, a criança era pequena, eles não o fizeram, eles saíram e a criança não entrou. E isso é preciso que as pessoas entendam, que elas têm até 3 meses para registrá-las no home office. Não é registrá-las no registro civil, que elas já foram registradas. É avisar o home office que vocês tiveram um bebê. É abrir um processo para o bebê. Abrir aplicação para o bebê em até 3 meses. E fora disso, pode... Gente, vocês vão ter que dar uma desculpa, ok? Porque a criança... Primeiro, lembram-se das leis, que às vezes as pessoas não estão aware, não estão com atenção. Se a regra diz que é até 3 meses depois do nascimento... Vocês têm que o fazer. Até 3 meses a criança não é inglesa, então ela precisa de um status imigratório aqui. Então, ela tem que ser registrada no home office, ok? Então, o que aconteceu com esses pais? Eles tiveram que refazer rapidamente, só que eles não puderam entrar. Teve que entrar um para continuar a trabalhar, não é? Porque, né? E o outro teve que ficar do lado de fora,
não pôde voltar, porque a bebê não ia largar o bebê sozinho, né? Então... Não faz sentido. Não faz sentido. Então, veja, não era um bebê. Depois, quando a gente fala bebê, mas depois, quando eu vinha saber, a criança tinha 2 anos. Então, você imagina, gente, o que o oficial da imigração olha para esses pais e diz: 2 anos, essa criança não tem status imigratório. Como é que vocês vão dizer ou dar a explicação ou a desculpa de que a criança não está registrada no home office? E a criança ficou para fora. Não é? Então, isso é muito absurdo, sério. Não? E por, assim, coisas tão... Banais, às vezes. A pessoa pensa que isso não dá em nada, não é? Então, é muito preciso. Outra coisa que, em relação às crianças, que a gente precisa avisar, é acerca do will. A gente que não costuma fazer testamentos, a nossa cultura não faz, porque, na verdade, lá no Brasil ou em Portugal, a gente tem as nossas leis todas escritas. Então, o direito sucessório, que faz a sucessão, ou seja, se morrer alguém, vai assumir a criança, etc. Então, geralmente as famílias, aqui não diz, não é? Não tem isso. Então, e eles fazem o will, aqui é tudo... escrito e assinado. Então, o que está escrito e assinado é lei entre as partes, ok? No testamento, eles põem a guarda das crianças. E então, quando você não faz isso, se a criança, Deus me livre, acontece alguma coisa com os 2 pais ao mesmo tempo, e os pais não disseram que a criança vai para o irmão, ou para a mãe, ou para alguma coisa assim, o Estado diz assim, mas não disse. Então, é porque eles têm algum problema. Como as pessoas já faleceram, infelizmente, como é que vão se defender? Não, a criança é recolhida para uma foster care e aí a pessoa tem que vir, né, da família, entrar e dar o trabalhinho assim para nós, advogados, para entrar com o processo da guarda. Veja, um papel que é baratinho, gente, em relação a um processo de guarda, baratinho, e determinando que essa criança que é menor vai para a avó, ou vai para o tio, ou qualquer coisa assim, ou até tem um provisório. Eu vou dizer por que o provisório. Às vezes os vossos familiares estão todos lá fora, não é? Mas vocês têm os amigos aqui, e acontece alguma coisa com o casal, veja. E aí vocês já deixam lá que provisoriamente vai ficar com essa amiga, porque a avó vai vir do Brasil buscá-la, não é? E então, você deixa esse provisório e definitivo para quem vocês decidirem. Então, é muito importante, a gente pode fazer o will, então, é muito importante que quem tem menores façam o testamento, que é o will, e ponham um guardianship nas crianças, ver quem será a guarda, porque aí já está determinada, já está escrita, e a pessoa não precisa entrar com um processo e pagar altos rios de dinheiro. Não é? Não precisa, já está determinado. Tá vendo porque é importante também acompanhar o site da Leis News, porque lá vocês se informam, gente. Exatamente. Porque o brasileiro, ele precisa de conhecimento e planejamento. Sim. Às vezes só tem conhecimento, mas não planeja, aí não adianta nada, né? Exatamente. Doutora, tá pintando aqui perguntas. A Scarlett mandou aqui para nós, em relação à parte de casamento, como faço para registrar o meu casamento no Brasil se me casei aqui no Reino Unido? Pronto. Isso é uma coisa que a gente faz no cartório, tá bom? No cartório do Brasil UK. A gente faz isso daí. Então, é assim, vai ter que registrá-lo primeiro no consulado, não é? Porque ele é em inglês, então vai ter que levar uma apostila, não é? No próprio, porque você casou aqui, então tá com um casamento em inglês, não é? Passar então pelo consulado para depois então fazer o registro, o assentamento dele lá no Brasil. Então isso é um processozinho que se faz de assento depois lá no teu cartório de registro civil onde você nasceu, não é? Porque já que você está fora, não é, do Brasil, você então isso vai depois para o cartório onde você estava. Perfeito, respondido. Grava aí. Bom, doutora, eu vou agradecer aqui os nossos patrocinadores, tá? Toma uma aguinha, quer um suco de laranja? A gente trouxe um suquinho aqui, ó. Amor,
Pega aqui pra doutora, por favor. Pode deixar a câmera aqui em mim agora? Obrigada. Ê, mozão. Gente, eu quero deixar aqui pra vocês uma dica bruta da tia Lias. Oh, meu Deus. Ó, a produção tá falando errado aqui no meu ouvido. Restaurante Tia Lias. Aqui em Housden, no NW10 4LX, você que gosta de uma comidinha brasileira, bem temperada, sabe aquela comidinha caseira, doutora? Dá água na boca. Eu amo. Comida brasileira é comigo mesmo. Fica aqui a dica bruta para vocês. Lembrando que se falar que assistiu aqui, eles dão 10% de desconto. Olha só que maravilha. E lá tem, acho que 9 pratos por dia, né? Variedades aí de mistura de carnes, carne bovina, suína, tem peixe, tem camarão, tem moqueca. Ó, quem gosta de moqueca ali, ó. Ali, ó. O cuscuz. É que elas são do Maranhão, né? Então é bem típico, assim. Você gosta de cuscuz, plateia? Tá dormindo aí a Bruna. Então, olha, fica aí a recomendação para vocês, tá? Fica aqui bem na Brasilândia aqui do NW10 4LX, tá? Tem também sobremesa, salgados, pastéis, variedades em sucos naturais e muito mais. Vão lá conferir, tá? E tem promoção de combo. Só chegar lá, falar com a tia Lias e fala que assistiu aqui, hein? Para garantir aquele descontão bruto e caprichado para vocês, tá bom? Bom, vamos continuar então, né, doutora? A gente tem ainda um tempinho. Quer abordar algum assunto específico? Então, nós agora estamos com uma novidade, não é? Isso é bom. A gente está sempre com novidades, né? Verdade. A gente acabou de lançar um fórum arbitral aqui em Londres, não é? Então, é lógico que o público-alvo não será os nossos compatriotas aqui, não é? Mas será voltado para também a comunidade lusófona que está fora de UK. Porque a arbitragem é muito utilizada em contratos de importação e exportação, não é? E Londres é um ícone nisso, porque tem muitos tribunais arbitrais aqui, não é? De vários, inclusivamente vários países, não é? Que trabalham com vários países. Por quê? Porque Londres é bem icônico, ela é um centro financeiro, não é? Da Europa, e muita gente vem dirimir um problema que tenha na arbitragem aqui em Londres, não é? Então, muito usado em contratos, principalmente de importação e exportação, não é? No Brasil, para produtos e produtores que estão fora e mandam os seus produtos para fora. Às vezes tem algum problema da entrega ou qualquer coisa assim. Principalmente o transporte marítimo, por exemplo, utiliza muito. A arbitragem. De minerais, de petróleo, que tem muito, né? Aqui, tem muito, Então, a gente terminou agora de fazer todo o setup da Câmara Arbitral, não é? Aqui em Londres. Uau, hein? Se chama London International Arbitration Court, ok? Uau! Ou LIA Court. E a gente agora vai terminar os nossos regulamentos, não é? O site que ainda está sendo feito e passar então para os nossos colegas que trabalham com exportação e importação, para eles colocarem a cláusula arbitral aqui do nosso escritório, da nossa Câmara Arbitral, tá? Então, isso é uma novidade, por exemplo. Doutora Gabi Cardoso sempre arrasando aqui, hein? Então, que maravilha. É um projeto que eu já tinha, porque eu já trabalhei muito com arbitragem lá no Brasil, não é? E eu, inclusivamente, tive um fórum arbitral. E eu sempre gostei muito disso, não é? A arbitragem, na verdade, ela é a justiça, chamada de justiça privada, não é? Então, ela como é mais célere, não é sigilosa. Então, ela teve... inclusivamente aqui mudou as regras agora no ano passado, não é? Mudou a lei dela aqui no ano passado, da arbitragem, mas ela já desde 96 é feita no Brasil, por exemplo. Aqui também já é bem antiga, não é? E então, eu sempre gostei muito dessa área. E já há muito tempo que eu queria, né, montar a Câmara Arbitral aqui. E agora a gente, então,
finalizou esse projeto, que então a gente vai estar aqui oferecendo as hearings, né, as audiências aqui para dirimir esses problemas na área da arbitragem, né? Então, isso é uma coisa que, pronto, para a nossa comunidade não vai servir muito, porque é difícil, mas é mais a área empresarial. Empresarial. Isso. E são grandes empresas, né, doutora? Porque Sim. acho que se tratando de importação e exportação, ainda mais na parte marítima, que tem muito aqui, né? Então, exatamente. E a arbitragem, ela costuma ser mais rápida, né? Os recursos Sim. mais... É, super mais rápido. Você consegue dirimir uma coisa em semanas. Em 2, 3 semanas. Uau, não é? eficiente. Então, o próprio site já vai estar preparado para receber todos os documentos, fazer todo o timeline, né? Marcar as audiências, etc. e tal. E a gente onde vai ter os nossos colegas advogados também, que poderão também receber seus honorários, fazer suas defesas. É uma corte arbitral, né, como tem no Brasil, ou como tem aqui também, tem várias cortes arbitrais. Então, a gente está, agora selecionando os times de árbitros, não é? Então, fazendo essa parte, é um projeto novo que a gente acabou mesmo de lançar. Então, parabéns. Estamos, fazendo, não é? Então, isso é bom. Também temos a associação, a ISBL, não é? Que é a Associação de Advogados Brasileiros aqui. Então, é International Society of Brazilian Lawyers, da qual eu sou presidente. Então, nós também estamos lançando essa associação, não é? De advogados só brasileiros. Para juntar os colegas, fazer networking, eventos, não é? Então, vamos agora ter um evento ali com colegas lá em Portugal. Então, a gente está aqui sempre nativa, fazendo pela nossa comunidade, né, trabalhando. Parabéns, doutora. Faz muito bem feito. A gente vê, né, e faz uma grande diferença. Né? A gente sabe a quem recorrer. Sim, né? Então, isso é muito importante. E também recorrer, como nós dissemos, a quem tem, né, gabarito para isso, quem tem todas as experiências, bagagens, estudo, quem está apta, né, com os documentos, pagando o seguro lá, tudo bonitinho, que isso é de extrema importância, né, gente? Então, a gente bate nessa tecla. Né? Para vocês não terem dor de cabeça depois. Exato. Depois não diga que eu não avisei. Que nós avisamos, né? Sim. Então, aqui, doutora, fica em Park Royal, né? Quem quiser conhecer. Exatamente, em Park Royal, não é? Que na Two Lakeside Drive, né? Lakeside Drive, Yeah. E então, estamos aqui no 6º andar, não é? Então, sempre que vocês precisarem de qualquer coisa, nós temos várias coisas que podemos ajudar, não é? Então, tem as meninas lá, eu tenho 2 secretárias que estão fazendo o atendimento direto, não é? Então, elas sempre fazem o primeiro atendimento para colocar vocês no sistema, para a gente poder, então, fazer o atendimento. Tem eu e a doutora Mônica, que estamos aqui direto. Tem a doutora Tiana também, que agora está de bebê, né? Então, já está nascendo. Beijo para ela, que gracinha. Já está nascendo o bebê, a gente está morrendo de saudade Bonitinha, dela, né? Então, muito tá em licença maternidade, mas pra gente, né, a Carolina e a Carol ajudam a gente, então, nos atendimentos, né, no WhatsApp. E Só aí eu e a doutora Mônica estamos aqui direto. Além disso, nós temos vários advogados que estão associados à DVBR UK, estão em outros países, para ajudar também as demandas que são do lado de fora. Então, por exemplo, temos advogados na Itália para ajudar o pessoal que é italiano aqui e precisa de alguma coisa lá na Itália. Nós temos também em Portugal, temos na Espanha, temos na França, temos nos Estados Unidos, temos no Brasil também. Global. Né? Exatamente. É um grupo grande, forte aqui no escritório. Parabéns, para que a gente consiga atender vocês. Que orgulho. Minha patrocinadora master. A gente tem orgulho mesmo de falar, porque faz total diferença. Um trabalho muito bem feito, muito cauteloso, né? Ainda mais se tratando na área de vocês. Sim. Que tem que ser, né? Tem que ser assim. Então, parabéns. E eu
tô muito orgulhosa pelas suas conquistas. Obrigada. Lembrando também, né, que tem o site da noticia.uk. Isso. Que nós temos, eu faço parte, muito obrigada pelo convite, né? Como colunista. Exatamente, a gente é colunista lá, eu faço parte da coluna Da jurídica. coluna também. E ela também você faz parte lá. É uma forma também de ajudar os nossos conterrâneos a ter as notícias gerais aqui, não é? Muito bom. Esse time bruto aí, tentando, né, sempre trazer notícias de qualidade, né? Notícias que vêm de relevância para fazer a diferença no dia a dia, né? De quem está aqui. Isso que é incrível. Foi uma sacada muito bacana mesmo. Noticia.uk também. Acompanhem lá, que tá lindo o site, tá? Doutora, mais alguma capa vindo por aí? Temos livros saindo, temos 2 livros saindo. Já tem previsão? Um em setembro. Olha só. E o outro eu acho que vai em novembro, não é? Na nossa próxima temporada tem que vir aqui falar dos livros. Isso, que a gente está indo de férias, né? Então, mas a gente aguarda aqui. Isso. Sabe que para a senhora aqui as portas estão sempre abertas. Obrigada. Tá bem? E olha, como de costume aqui no Pod Bruta, né? Eu não vou deixar a doutora ir embora, só porque é a segunda vez que ela tá aqui. Ela é da casa, gente. Então, sempre quando ela vir, vai ter presentinho, doutora. Ai, que lindinha! Uns mimosinhos pra ela, tá bom? Pra lembrar da gente sempre com carinho. Que lindo! Tá? Bem sua cara. Meu Deus, que coisa mais linda! Olha, eu vou mostrar pra você. Eu não tinha papel de presente, eu falei, vou jogar aqui, ó. Lindo, gente. Ela sabe muito bem que eu adoro rosa. Deixa pra vocês. Olha que coisa mais linda. É bonitinho, né? Uma garrafinha. Eu posso mostrar, né? Não posso Claro, mostrar? Pode. Gente, olha isso. Isso aqui é a minha cara, sabe? Isso aqui. Olha aqui. Que isso é a minha cara. Olha que coisa mais Inclusive, linda. Olha, tá de flores aqui também. Agora verão, né, doutora? Exatamente. Achei sua cara. Não, é minha cara mesmo. Olha que muito obrigada. É lindo, lindo. Obrigada mesmo. Olha. Imagina, é só um mimo. A gente gosta de fazer isso, né? Quando as pessoas tiram do seu tempo para vir aqui. Não, mas né? é um prazer, veja. Muito obrigada. É um prazer. Vocês sempre enriquecendo aqui a gente. Uma querida Imagina. sempre. Então, a gente está sempre te acompanhando, né? Que bom. Você e o Rony fazem um trabalho fantástico aqui. Muito obrigada. Né? Até de informação aqui. Então, eles estão fazendo esse podcast. Isso aqui é utilidade pública. Eles trazem informação, é uma voz que eles trazem para que a gente possa... É isso que a gente quer. Isso. Né, doutora? Não é fácil, é suado para quem está aí do outro lado vendo a gente. Pensa, né, que é moleza. Não é não, viu, gente? A gente tira... Amor, não me queime aqui ao vivo. Mas é dedicação, né? Sim. Nada sai bem feito quando a gente não se dedica. Então, a gente vem encarando isso com, sabe, muito afinco. Já vamos completar 3 anos, né, esse ano. Muitas pessoas vieram depois abraçando esse projeto, né, nessa trajetória. E isso vai nos fazendo mais fortes, né? Sim. Todo mundo junto. A gente está aqui para ser mesmo esse canal de voz e trazer histórias reais, né? Assuntos relevantes como hoje. Então, é importante. A gente está para somar aqui. A doutora. Obrigada. Eu que agradeço. Obrigada Espero mesmo. Que tenha dado para, né, falar, pincelar, né? Porque eu sei que é muita coisa. Exatamente. Mas acompanhe. Estamos aqui. Acompanhe a doutora, né, doutora? Todo dia tem vídeo lá. Sim, tem vídeo. Informativo. É @. Tem o meu que é doutora.gabi com 2 B's e Y Cardoso. E tem o da DVBR UK que é @adv.br UK. Aí vocês têm também o do cartório, que é o cartóriobrasil.uk. Tem o do Leis News, que é leisnews.uk. O do Notícia, que é noticia.uk.
Não é? Acho que é isso, né? É isso. Tem lá, siga os nossos perfis, que tem bastantes perfis lá. E a gente tá aqui sempre para ajudar. Maravilhosa. Eu sou fã. Eu já sou fã. A nossa Barbie aí Do Legal, né? Do Legal. Exatamente, Barbie do Legal. A Barbie tem várias profissões. É a nossa Legal. Exatamente. Maravilhosa. Perfeito. Muito obrigada. Obrigada. Doutora, volte quando quiser. Não, é muito longe, né? Estamos ao lado. Tá aqui ao lado. Obrigada a vocês, né, que acompanharam hoje esse episódio maravilhoso, cheio de informações, né, com muita coisa boa. Que foi, amor? O bate-volta? Vamos lá, podemos fazer, doutor? Podemos. Acho que da outra vez eu não fiz, né? Então, o que é isso? Então hoje tem que ter. Eu falo uma palavra, a senhora tenta responder com outra. Se não conseguir, pode ser uma frase. Mas é bem resumido, papum, sabe assim? Sim. Tipo raciocínio rápido. Vamos ver o que sai? Vamos ver o que sai. Sem ensaio, eu peguei ela. Nossa, nem sabia o que era isso. É ao vivo. Vamos lá, então. Advocacia. A minha paixão. Foi bem, né? Minha paixão. Tá no brilhinho aqui pra uma das duas. Né? Uma ONG. A minha, a CALB, Centro de Apoio Luso-Brasileiro, que ajuda as mulheres de vítimas de violência doméstica. Uau, maravilhosa. Doutora Gabi Cardoso. Uma mulher experiente, poderosa e segura de si. Uau. Cor-de-rosa. Amo! Amo! Eu sou a... Como chama aquela menina do Coisa? Desculpa, que eu já passei muitas fãs, mas eu me esqueci. Sabe aquela cor-de-rosa que tinha o carrinho? De Penélope. A Penélope Charmosa. Isso, eu sou a Penélope Charmosa. E é até parecida, né, jeitinho? Leis. Mudam o tempo todo e a gente tem que estar de olho. Justiça. Sempre. Se você não fizer as coisas com justiça, o mundo não é bom. Família. A minha conquista. Meu tesouro. Profissão. Advogada, terapeuta, mãe. Tudo. Uau, tudo um pouco, né, doutora? Um livro. Shakespeare, eu gosto muito dele. A gente andou por aqui. Andou, a gente está em Londres, isso, né? Mas eu sou bem shakespeariana. Se tratando da parte mais dramaturga, né? Teatral, eu gosto muito. Bem grotesco, né? Lindo. Agora eu que travei. Ajuda aí. Vai pôr grilo pra mim? Eu tô pensando que ela foi rápida. Eu achei que ela ia, né? Por ser a primeira vez. E nunca passamos por isso. Nem sabia que ia ter o bate e volta. Uma frase. Sejam felizes. Vocês merecem ser felizes. E a gente tá aqui pra aprender isso. Ah, que lindo. Já podia encerrar aí, porque... já? Então tá. Passou, doutora. Obrigada. Passou. Vamos fazer o nosso toque bruto? Ainda lembra como que é? A gente fez esse aqui, né? A gente fez. Maravilhoso, gente. O papo tá tão bom que eu nem queria terminar. Ai. Então vamos lá. Vamos lá, doutora. Só pra encerrar esse bloco aqui. Esse bloco não, esse episódio, né, amor? Não tem comercial. Deixa eu passar isso pra cá, então. Pra gente poder. Vamos lá, então. É a de frente, uma em cima, outra embaixo. E de frente de novo. Ok. Tá bom? Vai. Então, Pode, Bru. Tá. Agora fala comigo. Vai lá. Pra encerrar bem bonito. Ok. Vai. Pode, fruta. Aê! Falou fruta? Não foi. Faz de novo. Ela tá igual o Rafael. Eu falei o podcast mais... Que é o mais bruto de Londres, né? Aí o que ele falou, amor? Assistido. Assistido?
Ele inventou outra coisa na hora, mas ficou muito engraçado. Aí vai entrar no ar agora, né? O pós-live dele. Ficou muito legal. É pode bruta, só isso. Tá bom. Então, vamos lá. Sem fruta, tá? Tá bom. Vai lá. Pode bruta. Aê, agora foi. Bota palminhas aí, amor. Obrigada, gente, pela audiência. Nos vemos no próximo episódio do Pode Bruta, o podcast mais bruto de Londres. Tchau, tchau.